Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com todas as pessoas que você conhece para abençoar o dia delas. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e para toda a sua família. O link da loja está na bio e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Cumprimenta quem está na sua direita e na sua esquerda. Diga: seja bem-vindo à nossa noite. Abra sua Bíblia comigo. Bíblia comigo. Bíblia comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Como que você veio na pregação de Moisés Rocha e não traz uma Bíblia? Fala para quem está do seu lado: cadê a Bíblia? Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Acharam? Não, né? Não tem Bíblia. Mateus, capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Judá, os seus irmãos. De Tamar, Judá gerou Farés e Zara. Farés gerou Hezron, Hezron gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassã, Nassã gerou Salmão. De Rabi, Salmão gerou Boz, de Ruth, Boz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, da mulher de Urias, Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião da deportação da Babilônia. Depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matão, Matão gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Messias. Portanto, as gerações do Messias são as seguintes: de Abraão até Davi, 14. De Davi até a Babilônia, mais 14. E da Babilônia até Jesus Cristo, mais 14. Palavra da salvação. Veja a sua Bíblia, pode aplaudir. Talvez você nunca ouviu ninguém pregar Mateus capítulo 1. É a coisa mais louca do mundo. São mais de 80 nomes em 2000 anos de história. E esse evangelho só cai na liturgia 2 vezes no ano. E quando cai, o padre fala das outras leituras e pula essa. Fala para quem está do seu lado: mas Moisés vai explicar tudo para você. Eu quero ouvir o meu nome e diga: Moisés vai explicar tudo para você. Esse evangelho trata de uma coisa chamada genealogia ou árvore genealógica. Não é ginecológica, é genealógica. Repete comigo: genealogia ou árvore genealógica. O que é isso? Simples. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, gerou Jesus. E termina concluindo: de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, mais 14. E do exílio até Jesus, mais 14. Portanto, a árvore genealógica, a genealogia de Jesus Cristo é 14, mais 14, mais 14. Quando Jesus nasce, ele é o resultado de 42 gerações paternas e maternas. Quem me ouve, diga amém. Amém. Portanto, quando você nasceu, você não simplesmente nasceu, você é um resultado de gerações, de uma árvore genealógica, de uma genealogia paterna e materna. Eu me chamo Moisés Martins da Rocha. Eu sou o resultado da genealogia, da
da ação da família Martins e da genealogia da ação da família Rocha. Tudo isso chegou até mim no dia que eu nasci e que eu fui batizado e registrado com esse bendito sobrenome. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tá. Algumas coisas interessantes. A igreja acredita que a genealogia é um fio condutor no qual todas as coisas passam até nós. Na genealogia passam os seus tratos físicos, seu DNA, nariz, boca, puxou a mãe, o olhinho, a pintinha, o cabelo. Isso vem na genealogia, paterna e materna. Nossa personalidade passa pela genealogia. Ciclano puxou o pai, ciclano igualzinho a mãe, isso é genealogia. Na genealogia passa personalidade, laços afetivos, sentimentos, emoções, atitudes externas, fisionomia externa, espiritualidade. Aquilo que foi gerado nos nossos antepassados vão chegando até nós, daquilo que é fé, do que é crença, do que é cultura, do que é comportamento. Portanto, se Jesus é o resultado de 14 mais 14 mais 14, 42 gerações, você também é o resultado da família Lima, Souza, Correia, Moreira, Pereira, Pinto, Silva. Você é o resultado do que veio da família do seu pai e da família da sua mãe. Tudo isso chegou até você no dia que você nasceu. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que ele está falando? Nessa noite nós vamos falar só de coisa ruim, mas nós vamos falar para libertar. Pode aplaudir. A genealogia passa muita coisa boa? Sim! Mas passa também um bocado de coisas que não prestam. E esses bocados de coisas que não prestam, a Bíblia e a igreja chamam de duas coisas diferentes. Diga comigo: julgos hereditários. E maldição de antepassados. Bate no seu peito e diga: julgos hereditários. E maldição de antepassados. Um exemplo clássico antes da gente entrar no que eu quero. Se você pegar esse monte de nome esquisito aqui, você vai ver que tem 4 mulheres. Só tem 4 mulheres nesses nomes aqui. A primeira mulher que aparece aqui é Tamar. Quem é Tamar? É a menina que foi estuprada pelo seu irmão Aminon na Bíblia. É uma incestuosa. Ela não é culpada, mas ela é uma incestuosa. Tanto é que ela é expulsa de casa e vai morrer depois como prostituta, como manda a lei. Na genealogia de Jesus tem uma incestuosa. Uau! A próxima mulher que aparece aqui é Raabe. Quem é Raabe? A prostituta, dona de um prostíbulo. Foi uma das grandes, maiores prostitutas da Bíblia, a não ser Maria Madalena. Na genealogia de Jesus tem uma incestuosa e uma prostituta, dona de bordel. A terceira mulher que aparece aqui é Ruth, que vai se converter, vai se tornar uma mulher incrível. Tanto é que a Bíblia tem o livro de Ruth, é ela. Mas antes de se converter, ela era uma pagã, uma moabita, uma raça de gente mais complicada da Bíblia. Na genealogia de Jesus tem uma incestuosa, uma prostituta e uma pagã. Agora aparece uma quarta mulher aqui, chamada de a esposa de Urias. Quem é? A senhora Betsabeia, aquela que Davi matou o marido dela para ficar com ela. Ela é o quê? Uma adúltera. Então, na linhagem de Jesus só tem 4 mulheres escritas aqui: uma incestuosa, uma prostituta, uma pagã e uma adúltera. Agora, se na linhagem de Jesus tem tudo isso, imagina na sua. Fala para quem está do seu lado do trem: tá feio, meu irmão. O trem tá feio. O que é que precisamos fazer? Quando Maria disse o seu sim, e quando Jesus aceitou a vontade do Pai, eles quebraram toda a árvore genealógica antepassado, quebraram os julgos hereditários antepassados, quebraram as
das maldições hereditárias antepassadas e a partir deles inaugurar uma nova geração. Que Maria canta no Magnífica que ela diz uma geração bem-aventurada, porque Maria não teve pecado, isso é dogma da igreja, e Jesus foi ser humano em tudo, menos no pecado. Então eles quebraram o que era ruim deles para trás e deles começou uma nova geração. Por que é que nessa noite e depois daqui também nós precisamos quebrar os julgos hereditários e as maldições das nossas famílias? Porque daqui para trás acabou e daqui para frente um tempo novo vai começar na sua vida e na vida dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos, que você não pode ver. Então, se você quer, primeiro, se libertar de tudo essa rinha, essa murrinha que desagou em você, você quebra, em você paralisa. E a partir de você, as novas gerações são libertas dessas coisas que passearam pelos seus antepassados. Quem está me entendendo? Fala para quem está do seu lado, quebra essa merda logo. Outra coisa que você precisa entender, antes da gente entrar no assunto: Deus quer nos libertar de todas as coisas? Aparentemente sim. Na prática, Ele só quer nos libertar daquilo que nos atrapalha num plano de salvação. Existem coisas que nós vamos falar aqui que Jesus talvez não tenha interesse de te libertar, porque essas coisas podem ajudar no seu processo de santificação. Deus só vai libertar aquilo que atrapalha o processo de santificação. O que contribui, Ele não tem intenção de retirar isso da sua vida. Quem me ouve? O exemplo clássico disso é Paulo dizendo: Senhor, 3 vezes eu roguei a ti, porque é como um espinho na carne que me esbofeteia, é um anjo de Satanás que me esbofeteia, e 3 vezes eu já roguei, me livra disso. O Senhor disse: não, basta-te a minha graça. Ou seja, eu não vou tirar isso de você para você ser dependente de mim. E Paulo conclui dizendo: eu entendi. E é por isso que eu sinto alegria nas fraquezas, nas misérias, nos pecados, nas perseguições, porque eu entendi que quando eu me sinto fraco, nele é que eu sou forte. Pode aplaudir? Pode aplaudir. Outra coisa que você tem que entender: Moisés, isso funciona mesmo? Esse negócio de julgo hereditário, maldição, é real? Sim. Primeiro, é bíblico. Vamos para o bem, volta para o mal. O livro do Levítico, capítulo 7, versículo 9, que é o livro da lei, da Torá, escrito por Moisés, diz que eu, Moisés Martins da Rocha, quando eu coloco a minha vida no altar do Senhor, quando eu faço uma aliança com Ele, quando eu ando na sua presença, quando eu sirvo na dignidade e na justiça, Ele vai abençoar de mim para frente 1000 gerações da minha família. Você não entendeu, não? Eu vou repetir, parece que eu estou pregando para testemunho de Jeová. Se você faz uma aliança com Deus, Souza, Moreira, Correia, Pinto, Lima, Pereira, Silva, Ele vai abençoar 1000 gerações da sua vida. Mas o livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 5 seguinte, diz que se você não anda na justiça, não caminha na presença dEle, você quebra um pacto de amor com Ele, não serve em justiça e não anda na graça, você amaldiçoa 3 gerações da sua família. Nossa, a bênção é 1000, a maldição é só 3. É só 3, mas é um regaço. Isso é bíblico. Você tem autoridade espiritual sobre a família Martins e Rocha. Na verdade você não, eu tenho. Sobre a família Martins e sobre a família Rocha. Isso é DNA, isso é corrente sanguínea. Deus colocou em nós, aleluia, uma autoridade espiritual de abençoar ou amaldiçoar a nossa casa. E então, isso é real. O que nós vamos falar aqui, você vai entender rapidamente, é real. Eu preciso saber se você entendeu, para eu de verdade entrar no assunto prático. Você entendeu? Você entendeu? Eu estou quem está na esquerda, na direita, fala: você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Vamos primeiro falar dos julgos hereditários, e a maldição que é mais pesada a gente deixa por último, porque qualquer coisa eu já saio correndo pelas portas do Senhor. Primeiro tipo de julgo hereditário, que vai passeando pela nossa árvore genealógica. Diga comigo: doenças físicas. É simples você entender isso.
de repente, numa família de 40 pessoas, eu fui sorteado para ter problema do coração. Não é. Não é. Eu tenho problema do coração, a minha irmã tem uma ponte safena, minha mãe já toma remédio para o coração, meu avô morreu do coração. Veja, eu não sou burro, eu não estou dizendo que todos os problemas cardíacos são hereditários, eu estou dizendo que há problemas cardíacos que são problemas que vão passeando pela genealogia da sua família. O exemplo clássico é a minha. Eu até hoje estou quebrando, não tenho problema no coração. Mas a minha irmã toma remédio, a minha mãe faleceu há 2 anos do coração, a minha tia morreu 3 meses antes dela do infarto, meu avô morreu do coração e meu tio já fez 2 mamárias e uma safena. Se eu não quebrar essa merda, eu vou morrer do coração também, mano. Então, problema cardíaco, problema de pressão. Dificilmente numa família com 40 pessoas, é um Zé Mané sorteado para ter problema de pressão. Aquela família inteira, pais, avós, bisavós, as gerações, todo mundo tem problema de pressão, diabetes. Claro que com o aumento da obesidade, muitas pessoas têm diabetes, mas até 10 anos atrás, onde nem toda a população era tão gordinha como eu e como nos nossos dias, você sabe que a maioria das pessoas da diabetes, você ia no médico, o médico perguntava: seus pais têm caso de diabetes na família? Nem sei. Por que ele perguntava? Para saber se era árvore genealógica, se é um jugo hereditário dos seus familiares. Alguns tipos de doença sanguínea, alguns tipos de doença degenerativa, problema do coração, problema de pressão, alguns tipos de problema de ossos, famílias inteiras que tem problema de artrite, artrose, osteoporose, bipopagaio, problema de coluna, de vértebra, famílias inteiras. E é importante que você saiba que isso pode falhar uma família e pegar a outra. Não é tipo assim, eu tenho, meu pai teve, meu avô teve, meu bisavô teve. Não, às vezes teve alguém, nessa geração não teve, aí um primo já teve, e aí o filho do primo já teve, o outro também teve, falhou essa, eu tenho, minha filha já tem. Então essa situação está passeando na árvore genealógica. Você toma remédio, não fica bom, faz tratamento, não fica bom. Como nós podemos ajudar tudo isso? Fazendo a quebra dos julgos hereditários, das doenças da árvore genealógica. E quando a gente entra no mundo espiritual e compra esse combate, aí o medicamento faz efeito, aí o tratamento faz efeito, e a partir de nós ninguém vai ter essa merda mais, em nome de Jesus Cristo. Um outro exemplo disso aqui, o câncer. Existem 3 tipos de câncer. Aquele que é doença por si só, acabou, é físico, não tem conversa. Aquele que é de origem emocional, que quando eu vou pregar sobre perdão, eu dou vários testemunhos de gente que eu orei, que a raiz daquele câncer era mágoa, rancor, raiva, ressentimento, amargura. É um câncer provocado pelas emoções mal resolvidas. Mas existe uma outra linha de câncer científico, que é esse câncer hereditário aí. Apareceu um tumor agora, e você tinha até medo. Por quê? Porque você já tem caso na família de alguém que já teve um câncer de mama, de um pai que já está de olho na próstata, de uma avó que já teve um câncer no útero. Então essa célula cancerígena está passeando pela sua genealogia. Eu acho que você entendeu. Eu tenho muitas outras coisas para dizer. Diga comigo: doenças hereditárias. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Segundo tipo de julgo hereditário, diga comigo: doenças emocionais. Fala para quem está do seu lado: doenças emocionais. Tá. É claro que o aumento da depressão nos nossos dias aumentou consideravelmente. Embora você já saiba a minha opinião sobre isso, respeito tremendamente quem tem depressão, mas hoje a psicologia já diz que a cada 10 pessoas que têm depressão, na verdade 2 têm. 8 é gente que precisa reagir, porque é fraca e se esconde atrás de uma doença, porque é mais fácil tomar remédio do que criar vergonha na cara e sair da vida. Mas aquelas 2 que cientificamente são tratadas como caso verídico de depressão, quando você vai fazer uma oração para essa pessoa que tem depressão, a primeira coisa que a gente faz não é rezar, é começar a sondar a vida dessa pessoa. E a gente descobre na conversa que ela tem depressão hoje, mas a mãe dela teve depressão pós-parto. Aí você esquece ela e vai na mãe.
Por que é que mamãe teve depressão pós-parto? E ela vai dizer, não, na verdade eu não sei, mas eu tenho uma irmã que teve síndrome do pânico. Opa! Então eu estou começando a descobrir as linhas da história. E aí você descobre que lá na família do avô tem um tio-avô que suicidou com depressão. Então não adianta eu falar, reage, cria vergonha na tua cara, vamos rezar, em nome de Jesus, amém? Uhul! Não, já tem depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, espírito de suicídio passeando. Aquela família já tem uma genealogia doente, uma genealogia fraca, uma genealogia vulnerável. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, para ajudar essa pessoa a se libertar da depressão, nós não começamos pedindo a cura da depressão, nós começamos fazendo a quebra das maldições, das doenças emocionais, da genealogia, da árvore genealógica, para ir trabalhando de trás para frente, e às vezes isso é tão real, que quando você vai orar numa cura dessa, a pessoa passa mal, grita, chora, berra, é uma libertação que está acontecendo, é quase que um exorcismo acontecendo, e às vezes a pessoa vai grogue para casa, grogue mesmo. Já teve gente que foi atendido no Santíssimo lá na minha comunidade, que a pessoa teve que deitar no colchãozinho lá uns 30 minutos, porque ela ficou arrebentada, depois de uma oração dessa. E voltou 15 dias depois, já tomando só metade dos remédios, porque o próprio médico diminuiu a dose, porque a cura já começou a acontecer. Pode aplaudir. Se eu parar sua pregação aqui agora, você já está entendendo a minha pregação? É por isso que eu estou pregando para gente inteligente, é por isso que eu venho aqui toda semana. Fala para quem está do seu lado, você é maravilhoso. Terceiro tipo de julgo hereditário. Diga comigo, vícios. Sim. E aqui eu não quero inocentar a pessoa. Você sabe que eu trabalho com dependente químico há quase 17 anos. Faço propaganda aqui toda terça, que já passaram quase 1000 homens na minha clínica, na minha fazenda. Eu sei muito bem, você precisa parar de beber e criar vergonha na tua cara? Precisa! Mas eu sei muito bem que quando esse vício do álcool e da droga e do tabaco já é uma coisa que está passeando nas gerações da sua família, é bem mais difícil lutar contra, porque não é só um vício pessoal. Agora esse vício já é um jugo, uma carga, uma maldição que passeia na sua família inteira. E é muito interessante. A gente vai atender a pessoa e a esposa diz, Moisés, eu não aguento mais. Ele fala que quer, ele chora, ele pede ajuda, mas a bebida é maior que ele. Aí eu pergunto, mas tem alguma coisa que você não conta? Ela falou, ué, o que eu poderia te contar que ela é igualzinho o pai dele, que bebe igual uma égua. Aí eu já largo ele de lado e eu já falo, sério, o pai bebe igual uma égua? E ela fala, sim, e bebe desde pequeno. Mas também, o que a gente escuta, a minha sogra falar, é que o avô era daqueles que bebia tanto que perdia terreno, na sinuca, no baralho, bebia de voltar para casa carregado sem saber aonde estava. Essa pessoa quer parar de beber? Sim, sim, mas é mais difícil, porque o vício já se tornou uma carga espiritual na genealogia, que já pegou o marido da senhora que está conversando comigo, que já pegou o pai dele, que já pegou o avô dele. Se a gente começar mais um pouco, descobre um tio, um primo, um tio-avô, um primo. Então, vício de bebida, vício de jogos, baralho, futebol, porque existem algumas coisas que não são normal. Tem gente que por causa do futebol ele acaba com o casamento. Vício de política, de gente que divide uma família inteira, de romper laços de amor por causa de partido. Vício de internet, vício de masturbação, vício de mentira. É vício? Sim. E às vezes esses vícios estão ligados aos julgos hereditários familiares. Isso é muito interessante. A gente chega e diz assim, então, o que você tem para me contar? Ué, na verdade assim, desde pequeno, né, que a gente joga baralho, meu pai jogava, meu tio jogava, apostava, só joga valer. Você já esquece a pessoa e já começa a focar em quem nasceu antes dela.
E você vai descobrindo que já há ali um demônio de vícios que vai amarrando, pega um, fala outro, pega outro, fala outro, fala outro, fala outro. Quem não entende? Fala para quem está do seu lado, você precisa se libertar dessa merda na sua vida. Outro tipo de jugo hereditário, diga comigo, caráter. Ai. Quando quem está do seu lado fala caráter. Caráter. Você conhece famílias inteiras de gente ignorante? Está sentado do lado de um aí. Conhece família inteira de gente cri-cri, pirracenta, aborrecida, que gosta de brigar, que cria caso com tudo. Família inteira de gente fechada, cabeça dura, jumento. E é interessante que a própria pessoa entrega o ouro, né? Você pergunta, por que você não muda? Ela fala, eu tento, mas desde pequeno que eu sou assim, minha mãe era assim, lá em casa foi virada assim, a minha avó era assim, a gente é muito verdadeiro. Eu falei, vocês não são verdadeiros, vocês são demônios. Porque ser verdadeiro não é falar tudo que vem no cotovelo. Ser verdadeiro, Eclesiastes capítulo 1, olha para falar e olha para calar. E quando abre a boca, com sabedoria e discernimento. Fora isso, é defeito de caráter que está amarrando a sua família inteira. É gente ignorante, cabeça dura, pirracenta. Fala para quem está do seu lado, já descobri por que você é tão ruim. Às vezes esses defeitos de caráter e são tão impregnados que transformam quase que em demônios dentro de nós. Tanto é que a pessoa fala, ciclano é igual capeta. Eu falei, é mesmo, igual não, é primogênito. Veja bem, mesma coisa do vício, tá? Eu não estou inocentando você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando? Eu descobri por que eu sou difícil agora. Culpa do vovô, da vovó. Não, culpa sua. Que não é, meter a mão na tua cara. Fala pra quem está falando, vou meter a mão na tua cara. Mas eu quero que você entenda que é muito mais difícil lutar contra isso quando isso já é um problema que está passeando pela sua genealogia. É uma família inteira assim, é os antepassados inteiros assim. Se nós estamos falando de 3 gerações, não é isso? Livro do Êxodo, capítulo 20, nós estamos falando de eu, pai e mãe, materno e paterno, vovô e vovó, materno e paterno, bisavô, bisavó, materno e paterno. Se a gente listar aí, já dá umas 30 pessoas para ferrar com a vida da gente. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Quinto tipo de coisa, jugo hereditário, parceira genealogia. Diga comigo, personalidade. Fala para quem está do seu lado, personalidade. Famílias inteiras de gente impulsiva. Você nem acabou de fazer xixi, já está dando descarga. Você sabe como é que se chama? Ansiedade. Os homens entenderam muito bem o que eu estou falando. Você riu o quê? Você já fez isso? Meteu um ribotril no você vai ver. Família inteira de gente ansiosa, de gente elétrica. Ciclano tem toque. Olha para os pais, para os avós, para os irmãos, para o tio, então está todo mundo tocado. Porque é todo mundo pilhado, é todo mundo ansioso, é todo mundo elétrico, é todo mundo. Parece que todo mundo nasceu de 7 meses. É uma família inteira terrível de conviver com a família elétrica. Mas também tem famílias inteiras de gente insensível, que não beija, que não abraça. Isso foi a criação. Eu estou chamando aqui hoje, nessa noite, de outro nome. Família inteira de gente que não beija, que não abraça, que não põe no colo, que não sabe expressar amor, que não sabe receber amor. Famílias inteiras de gente que não fecha o olho, que não chora, que os problemas dos outros não mexem com você. Literalmente você parece um toco de pau. Famílias inteiras de gente descrente,
Céu, inferno para você, tanto faz. Rezar ou não rezar, tanto faz. Nada te toca. Alguns a gente vê daqui quando a gente fala, fecha o olho, a pessoa... Desgraçado, fecha o olho! Podia fingir, né? Não consegue nem fingir. Família inteira de gente insensível, fria. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Fala para quem está do seu lado, eu estou entendendo. Por que você sofre tanto agora? É claro que parece que coisas mais ativas, agressivas, aparecem mais. Mas existem outras coisas dentro disso que é o oposto. Famílias inteiras de gente fechada, que não conversa, que não dá opinião, que prefere empurrar do que dizer que não está concordando. Às vezes é tipo, como, naquela casa todo mundo é tímido. Mas é assim mesmo, porque você vê o pai nem conversa. É timidez mesmo? Às vezes não é. Às vezes isso é uma carga genética, hereditária, ruim, e tem que romper com isso, e aprender a se expressar e se abrir, porque não dá pra gente viver igual o homem das cavernas nos nossos dias. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É pena que o tempo dessa noite não vai dar para nada. Não vai dar para nada. Sexta, jugo hereditário. Diga comigo, pecados hereditários. Pecados hereditários. Fala para quem está do seu lado, pecados hereditários. Pecados hereditários. Moisés, qual que é a diferença do pecado pessoal do pecado hereditário? É simples. Quando lá nos seus antepassados alguém cometeu um aborto e não confessa e não se arrepende, há um espírito de morte que vai passeando pela sua genealogia. E aí esse espírito de morte pega uma geração onde todo mundo que casa não tem filho. Aí esse jugo hereditário pega uma outra geração de gente que tenta suicídio. O pecado não é da pessoa. Esses pecados hereditários estão passeando pela árvore genealógica da pessoa. Se você vem de uma família de gente dividido por causa de disputa de terra, de herança, gente que rachou o coco do outro no machado, faca usada, tiro, espingarda, gente que há 15 anos não conversa entre si, por causa de um dinheiro, por causa de uma fazenda, por causa de uma terra, esse espírito de divisão vai passeando pela sua família, e é por isso que tem tanta gente brigador, e é por isso que tem tanto soco na cara, é por isso que alguém já jurou o outro de morte, é por isso que tem tanta briga na sua casa. Há pecados de ódio, de raiva, de inveja, de vingança, de maldade passeando pela sua genealogia. Quem está me entendendo? Amém. Fala para quem está do seu lado, você é inteligente, você não é burro. Outros tipos de pecados, por exemplo, adultério. Outro dia eu atendi um caso assim, parece que o tempo inteiro eu estou falando da mulher com o homem, mas você está entendendo, né? É porque os homens, na maioria das vezes, não têm coragem de pedir ajuda, as mulheres sempre pedem. Então funciona assim, Moisés, eu já perdoei ele 3 vezes, mas ele me trai, ele é adulto, ele é prostituto. Aí eu falo, mas a vida sexual de vocês não está legal? Por que ele está indo procurar outras mulheres? E a moça fala, o pai dele é galinha, você não sabe o tanto de chifre que a minha sogra tomou. Você já começa a pensar. E aí quando você esquece o marido da senhora e chega lá na sogra, coitada chifruda, ela fala, desde quando a gente namorava que ele é assim, eu já até acostumei. Mas ele não é assim simplesmente porque a mãe dele largou o próprio pai dele, o meu sogro, veja aí, eu já estou na 2ª geração, e foi morar com outro homem casado, que largou a mulher dele para morar com ela. Já há um espírito de prostituição, de adultério, de pornografia, que vai passeando, e vai uma geração inteira de gente prostituta, adúltera. E aí isso chega lá no seu filho, que não para com namorada nenhuma. E você fala, meu Deus, o menino foi bem criado, é educado, todo dia chega uma namorada diferente, não ama ninguém, parece que brinca com todos. Onde está o problema? E às vezes a gente vai descobrir que o problema está lá no vovô, no bisavô. É uma geração inteira de gente infiel, adúltera, prostituto. Quem está me entendendo? Amém. Então repete
comigo para mudar de assunto. Doenças físicas, doenças emocionais, vícios, problemas de caráter, personalidade e pecados hereditários. A grosso modo, essas 6 coisas compreendem os julgos hereditários familiares. Vou mudar de assunto. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Deixa eu tomar uma água ali, senão a garganta não aguenta. Saí dos julgos hereditários agora e fui para uma coisa um pouco mais pesada do que isso. Repete comigo: maldição de antepassados. Maldição de antepassados. Se eu conseguir, as maldições de antepassados são 3. Primeira delas, diga comigo: maldição de palavras. Maldição de palavras. Ai, 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 ai. Você está indo sair? Você vai ver. A hora que voltar grávida, aí eu quero ver. Gente, não sai, você vai engravidar da língua da sua mãe. Nem que seja do Espírito Santo, você vai voltar grávida. Se ela vai jogar bola de novo, a hora que quebrar a perna, você vai ver. Não sai, vai quebrar as duas, os 2 braços. Que carro que vai me atropelar? O rolo compressor da língua da sua mãe. Moisés, por que você está falando da mãe e não falando do pai? Porque pai manda pra merda, não é maldição, é xinga. Pai manda pra merda, fala, botaria, menina. Ele fica puto, mas você xingou. Agora a mãe fala, é? A hora que você casar e que o seu marido fizer com você, o seu pai faz comigo, aí você vai ver o que é bom pra... Gente, a moça casa com xerox do desgraçado do pai dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai me perguntar, Moisés, mas isso funciona? Foi na hora da raiva, gente. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E é por isso que a Bíblia diz que o seu sim tem que ser sim, seu não tem que ser não. Cuidado com a sua língua. Semana atrasada eu falei disso. Cuidado para não agir sob impulso de emoção. Você abre sob impulso de emoção, faz merda. Pensa para falar. Aí você fala, esse cara é burro. Burro! Passa 10 anos, o menino está lá tentando passar na prova, não passa. Aí o menino chega chorando, dizendo, eu estudo na hora, eu não passo. Aí você põe a mão na cabeça dele, churicando ali, lavar suricando ali, o Senhor mostra o menino fazendo para casa. E a mãe dizendo, burro. E aí você manda ele abrir o olho e fala, você lembra da sua mãe falando isso e isso? E ele começa a chorar e diz, eu lembro. E nesse momento que ela te chamava de burro, era exercício de quê? Ele dizia de matemática. E ninguém que você não passa na faculdade em matemática. O que esse menino tem? Uma maldição da mãe. Eu vou te contar um caso que eu peguei uma vez lá em São Paulo. Esse é bruto. A mãe tinha um filho só. Um filho só. Esse filho agora está casando. Essa nora é o quê da sogra? Inimiga mortal. Porque a pessoa que vem pegar seu único filho para levar fora de casa, o que essa mulher merece? Morrer! 7 anos depois, o casal chega para mim num retiro dizendo, Moisés, eu não sei te explicar, mas com 7 anos de casado a gente continua morando no fundo da minha sogra. Com 7 anos de casado, a gente tem o dinheiro para comprar apartamento, na hora do negócio a gente perde tudo. E tudo que a gente tenta não prospera. O sentimento que a gente tem que ter uma coisa. Eu falei, nós vamos descobrir que coisa é essa. Na hora do intervalo a gente vai orar. Levei para a capela, botei de joelho no Santíssimo, xandaria lá, e o Senhor me mostrou ela vestida de noiva, na porta da igreja, no final do casamento, entrando no quarto, e a mãe dizendo, vocês vão ver, se não vão morar eternamente debaixo da minha barba. Vou deixar direitinho a cama, montadinha,
porque vocês não vão conseguir vencer na vida, vocês não têm capacidade para isso, e vocês vão vir morar no fundo da minha casa. Aí você fala, mas isso pega, gente, para quem não reza, até carro na rua pega. Fizemos uma quebra de maldição. Se comprar uma casa depois, ninguém nunca me ligou para avisar. Mas a gente orou. Fala para quem está do seu lado, maldição de palavra. Cuidado com a sua língua, você que é pai, você que é mãe, você que é padrinho, você que é madrinha, você tem autoridade espiritual, você que é vovô, você que é vovó, cuidado com a sua língua. Existe dentro disso algumas coisas que eu não sei a sua opinião, vou te exprimir a minha, tá bom? Eu detesto o apelido. Primeiro porque a Bíblia diz que o meu nome está gravado na palma da mão de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Deus me conhece pelo nome, aleluia. E o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 13:18, diz que o meu nome é a minha missão. Eu me chamo Moisés. Não me trata de outra coisa a não ser Moisés, senão eu mando você pra merda. Aí o cara chama José Carlos, Cacá, Lim, Barrãozinho. Hoje eu fui alinhar meu carro. Perguntei quem que eu procuro. Chega lá e procura boi. Falei, mas eu não estou indo comprar gado. Eu estou indo alinhar meu carro. E existe uma coisa que eu não entendo. Claro, a opinião é sua. Eu tenho direito de dar a minha. Se eu não concordar com a minha, sai seu. A minha filha chama Emanuele. Emanuele é Deus conosco. Não é Manu. Até que Manu não é um agressivo. Mas eu não quero, é Emanuele. Eu não posso o nome de Manu. Agora você põe Emanuele, Manu, Nuzinha, Izinha, Nhanhá. Vai pra merda. Existem apelidos que são quase maldição. Você chama o outro de porco, de barrão. Conheci semana passada lá em Goiânia um menino que o apelido dele é Pemba. Pemba é capeta, gente. Se você não concorda comigo, você é seu. Diga para quem está do seu lado, não deixa pôr apelido em você. Não entendo. E você sabe hoje que a geração é chique. É nome composto. Como que o menino chama Antônio Augusto? Esquece o Antônio, Augusto. Gustinho, Guga, Angu. Daqui a pouco, e aí, Araponópolis? E aí, ô Caçanção? Por que Caçantão? Não, porque é Augusto, Angu, Guzinho, Gugu, Caçanção. Fala, tá, prazer, meu nome é Franco Caipira. Sou louco, não, pô? Fala pra quem está do seu lado, maldição através da palavra. Segundo tipo de maldição. Diga comigo, objetos ou lugares. Você vai comprar uma casa, comprar um carro, procura saber a origem. Uma vez fui orar na casa de um casal que com 3 anos de casado brigava dia e noite. Cheguei sem perguntar nada e fomos fazer uma oração na sala. E o Senhor me revelava, aqui foi um centro espírita. Você sabe disso? Então, os vizinhos dizem. Eu falei, já deu mesmo. Né? Objetos consagrados. Uma vez eu fui orar na casa de uma pessoa, lá em São Paulo, onde eu estava pregando. Ela disse que tinha um menino, mas assim, não tinha lógica. Tudo que ela fazia, o menino era agitado, assim, que é uma coisa maluca. Ela falou, mas isso não é normal, gente. Já levou no médico, não tem toque, não é imperativo, não sei o que é. Eu fui chamando ela, fui passeando pela casa, de repente o Espírito Santo me levou para o quarto. Eu falei, esse brinquedo aqui, quem que deu? Ah, foi uma tia. Eu falei, por um acaso a tia faz o que da vida? Então, ela é espírita. Eu falei, no menino eu não posso rezar, mas deixa eu rezar em você. E quando eu fui rezando, eu falava, eu nunca dei tanto bicudo num carrinho, eu quebrei com vontade. E quando eu fui quebrando aquele brinquedo, e a mãe dele começou a chorar, estava vendo uma libertação naquele quarto estranho. E o Senhor me revelava que a tia não consegue ter filho, e deu um brinquedo amaldiçoado para lascar com o menininho. Quando
Quando a gente acabou a oração, que deu uma paz no coração, eu corri na sala, o menino estava dormindo sossegadamente no sofá. Cuidado com comida que você ganha. Cuidado com presentes que você ganha. Cuidado com roupa que você não sabe de onde é. Ah, mas eu ganhei uma Nossa Senhora Aparecida. Onde foi comprado? Lá na Praça da Aparecida do Norte. Beleza. A maioria daquelas imagens que vê na Praça da Aparecida do Norte vem tudo terreiro de Umbanda. Então a gente não quer saber de nada, ele vai metendo fitinha no braço, fitinha na perna, e traz pedido, enquanto não arrebentar, vai arrebentar com a sua vida, Jacu. E vai metendo mesmo, vai metendo 3 sementes roubando a carteira, vai, você vê, você vai poder ser a carteira, vai ter que comprar outra. Jumento. Fala para quem está do seu lado os objetos e locais consagrados, contaminados. Vai, abre a boca aí, vai, abre a boca. Contaminados e consagrados. Cuidado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui nunca deparou assim, a gente foi na casa de ciclano, depois chegamos de lá, deu um mal-estar, uma dor de cabeça, os meninos ficaram agitados, demorou uns 2 dias para a vida voltar normal. Você sabe o que é isso? É sangue suga. Cuidado onde você pisa, com quem você conversa. Cuidado com esses malditos grupos de zap, porque você vai pondo gente que há muito tempo você não convive, é amigo de infância, colega de escola, ex-patrão. Já tem 10 anos que você saiu de lá e é amigo do cara até hoje. Você não sabe se o cara é adulto, prostituto, espírita, maçom, macumbeiro, assassino, pedófilo. E o cara vai mandando videozinho pra você, e mensaginha pra você. E me ajuda aí, pô! Fecha a cara, olha para quem está do seu lado e fala, vou meter a mão na tua cara. Terceiro e último, maldição de antepassados. Não, é a terceira, eu vou falar da maldição dos antepassados. Prepare o seu coração, porque hoje na igreja ninguém tem peito mais de falar disso. Eu vou falar. Diga comigo, envolvimento com falsas doutrinas. Envolvimento com falsas doutrinas. Tá. De vez em quando eu dou uma alfinetada aqui, quem não lê Bíblia, você sabe que eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. E há 21 anos eu prego. Na Bíblia existe 27 versículos que arrebenta com o Espiritismo. Não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Pode ser bom, agradável, da cesta básica, fazer caridade. Não tem conversa. Nós não estamos falando da pessoa. Nós estamos falando da doutrina. Eu não sou burro. E dos 27 eu só escolhi 2. O mais tradicional deles é Deuteronômio 18. Vem cá, moça, por favor, rapidinho. Deuteronômio 18 está escrito assim, ó. Não faça passar pelo fogo a sua filha ou seu filho, invocando espiritismo, mortos, parará, parará, parará. Olha aqui, olha o código. Quando você faz isso, você está jogando quem no fogo? A sua genealogia. O código é esse. Não faça passar pelo fogo. Eu? Não. A filha ou o filho. Invocação de morte, espiritismo, necromancia, blá, 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 blá. Vai pegar até no búzio, horóscopo, vai pegar tudo. Deuteronômio 18. Infelizmente você não lê Bíblia o dia inteiro no zap, por isso que não sabe de nada. Quando você pratica isso, quem você joga na merda? Filho ou filha? Genealogia. Então pode ser que eu esteja aqui sofrendo babado da minha mãe, do meu pai, mas se eu que participei, eu estou jogando para os meus filhos, e se não quebrar, vai pegar nos netos. Tudo quanto é tipo de B.O. Fala para quem está do seu lado, católico não pode ser espírita. O outro é mais pesado. Isaías 9. Ai. Só esse para terminar. Se vos disserem,
consultai os espíritas a favor dos vivos, eu vos direi, andarão errantes, fatigados, esfomeados, malditos, e não haverá comida em tua casa. Vai, bobo, vai, palhaço, vai, jacu. Vou repetir, se vos disserem, vamos consultar os espíritos a favor dos vivos, eu vos digo, o Senhor, andarão fatigados, cansados. Esqueci até o nome da terceira. Zicados. Não está na Bíblia não. E faltará alimento em tua casa. Eu vou arrebentar com você, com a sua família inteira, se você fizer isso que é proibido aos meus olhos. Não tem conversa. Então, se você vem de uma geração de pais, avós, bisavós, espíritas, idólatras, zirigudum, e benzeção, e raminho, e rachibarão, você tem problema até no talo para resolver. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Agora, se você aqui fez isso, aí você semeou merda na vida de todo mundo que saiu de você. E o problema é que o diabo é acusador. É acusador. Às vezes você tem um filho, esse filho agora está usando droga, sua filha não te obedece, agora rapou um lado da cabeça e no outro colocou 27 piercings, e aquele negócio você, ai, eu não sei contar. Aí você pergunta, já foi espírita? Então, quando ela era pequenininha, eu peguei uma fotinha dela, não foi nada de normal, ela tinha uma gripezinha que não passava, então a gente foi dar um passezinho, então você sabe, né? Eu falei, a senhora encheu sua filha de demônios, em determinado momento da vida, eles vão pedir um pagamento daquele passe. A senhora é louca? A senhora é louca! Fecha a cara, olha para quem está do seu lado e fala, chupa essa manga aí. Como é que nós vamos fazer? O tempo acabou. Eu tenho duas propostas. Isso é um assunto muito sério para a gente fazer uma oraçãozinha de 2 minutos. Nós temos que cutucar para quebrar. Ou a gente faz só uma música e encerra o grupo hoje. Eu proponho que semana que vem a gente faça uma noite de quebra, de libertação. Porque não vai dar para cutucar. O que eu faço? Na semana que vem? Na semana que vem? Não, aqui é a proposta. Eu quero que semana que vem você volte, então, trazendo o papel da sua árvore genealógica. Nome do pai, nome da mãe, do vovô, da vovó, do tio, da tia, do avô, da avó. Faz o. Semana que vem, além de orar muito por cura e libertação, nós vamos botar para quebrar. Eu peço à equipe que arrume um balde, para no final a gente colocar aqui, depois da oração a gente meter fogo aqui aos pés de Jesus Cristo. Pode ser? A gente precisaria de pelo menos meia hora para orar. Nós só temos 2 minutos. Eu sei que vocês vão sair correndo, tem ônibus para pegar, eu não posso bagunçar o coreto. É muito sério o que eu falei. Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu? Entendeu? Então você tem um compromisso comigo semana que vem. Qual é o compromisso? Vim! Você não vier, você lascou, que agora você está sabendo de tudo, você tem que vir. E trazer anotadinho a sua árvore genealógica. Pergunta papai o nome do vovô, da vovó que você não conheceu. Pergunta o nome do biso, da bisa. Se não sabe, coloca ele parente, Deus conhece, fez parentes. Traz os seus papelzinhos, nome e sobrenome, porque tanta gente cicado, podre na sua casa, que semana que vem nós vamos orar. Pode ser assim? Pode ser assim? Fica de pé e dá uma salva de palmas para Jesus.